O Peregrino, a obra clássica completa de John Bunyan. Capítulo 6. Já estavam saindo do deserto, quando Fiel olhou para trás e viu que alguém se aproximava. Cristão também olhou e disse: É meu grande amigo, Evangelista. Fiel: É meu grande amigo também. Foi ele quem me indicou o caminho da porta. Os dois homens esperaram enquanto seu amigo chegava. Evangelista: Desejo-lhes paz, meus queridos, e a todos os seus. Cristão: seja bem-vindo, bom evangelista. Só de olhar em seu rosto me lembro das suas muitas bondades e do seu trabalho infatigável no serviço do Eterno Pai. Fiel: Sim, seja bem-vindo 1000 vezes, ó querido evangelista. Como estes peregrinos coitados desejam andar com você. Evangelista: Amigos, como vocês têm ido depois do nosso último encontro? O que vocês já passaram? Como têm se comportado? Cristão e Fiel contaram ao amigo tudo que lhes acontecera no caminho. Contaram as muitas dificuldades que haviam passado para chegar neste lugar. Evangelista: Fico muito feliz de ouvir tudo isso. Não de vocês terem passado por provações, mas por terem saído vitoriosos. Apesar de suas fraquezas, continuam firmes até hoje. Isto me deixa feliz. Também porque eu semeei e vocês ceifaram. Virá o dia em que o semeador e o ceifeiro se alegrarão juntos. Isto é, se continuarem fiéis. Mais adiante, uma coroa lhes espera. É uma coroa incorruptível. Corram de tal maneira que possam alcançá-la. Já houve casos de pessoas que iniciaram esta carreira, mas depois de correr algum tempo, outro veio e lhes tomou a coroa. Fiquem firmes. Não permitam que outros lhe tomem a coroa. Não estão fora do alcance das flechas do diabo ainda. Ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Nunca percam o reino de vista. Não deixem de acreditar nas coisas invisíveis. Não permitam que nada neste mundo lhes domine. E, acima de tudo, cuidem bem de seus próprios corações. Não deixem que sejam contaminados por desejos impuros, pois são enganadores e levam à morte. Façam seus rostos como a pederneira e terão todo o poder do céu e da terra à sua disposição. Cristão agradeceu muito pelas palavras de ânimo. Disse-lhe que gostariam que lhes acompanhasse durante o resto da viagem, para que falasse mais, pois tinham certeza de que ele era profeta. E sendo profeta, ele poderia lhes dizer coisas que ainda aconteceriam e explicar como resistir. Fiel reforçou este pedido. Evangelista: Meus filhos, vocês já ouviram a verdade do Evangelho, que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. É um fato que em toda a cidade lhes esperam prisões e tribulações. Não devem esperar peregrinar durante muito tempo sem, de uma forma ou outra, encontrar estas coisas. Inclusive, já passaram por diversas tribulações e podem ter a certeza de que logo passarão por mais. Como veem, já estão saindo do deserto. Logo na frente, há uma cidade na qual
serão atacados por seus inimigos, que farão o possível para matá-los. Sem a menor dúvida, um de vocês, ou talvez os dois, terão que selar seu testemunho com sangue. Mas sejam fiéis até a morte, e o rei lhes dará a coroa da vida. E vejam bem, aquele que morrer, mesmo que sofra muito, levará vantagem sobre aquele que ficar. Não apenas porque chegará na cidade celestial primeiro, mas porque se livrará das muitas coisas que o outro terá que sofrer no restante da viagem. Ao chegarem na cidade, acontecerá tudo o que eu lhes disse agora, mas portem-se como homens e entreguem suas almas a Deus, o Criador. No meu sonho, vi quando eles saíram do deserto e chegaram à cidade. Esta cidade chamava-se Vaidade, e nela havia uma feira permanente que se chamava Feira da Vaidade. O nome era muito sugestivo, pois tudo que se negociava nesta feira era pura vaidade. Veja bem, que esta feira não é coisa nova, mas data da antiguidade, como a própria história prova. Há quase 5.000 anos, dois peregrinos estavam caminhando para a cidade celestial, como os dois personagens desta história, Beelzebul, Apolônio e Legião, junto com seus companheiros. Perceberam que aqueles dois peregrinos iriam passar pela cidade de Vaidade. Foi por isso que resolveram montar uma feira permanente na qual se venderia toda espécie de vaidade. É por isso que, nesta feira, se encontra casas, terras, profissões, honrarias, títulos, países, reinos, desejos impuros, prazeres, sem falar em prostitutas, esposas, maridos, filhos, senhores, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas, enfim, tudo o que se possa imaginar. Além do mais, nesta feira constantemente há espetáculos, como jogos, peças de teatro, palhaços, comediantes e assim por diante. E para quem interessar, sem pagar nada é possível assistir a furtos, assassinatos, adultérios, falsidades ou qualquer outra coisa que não presta. Como é o caso em grandes feiras, há ruas, cada uma com seu próprio nome, onde as mercadorias são vendidas. Nesta feira, as ruas têm nomes de países e reinos, a saber, Rua da Inglaterra, Rua da França, Rua da Itália, Rua da Espanha, Rua da Alemanha, e assim por diante. Mas como sempre acontece nas feiras, sempre há uma mercadoria que tem mais procura do que as demais. Neste caso, são os produtos vendidos na Rua da Roma. Apenas os comerciantes na Rua da Inglaterra e uns poucos outros não se dão bem com os da Rua da Roma. Como eu já disse, o caminho da cidade celestial passa bem no meio desta cidade, onde se mantém esta feira imoral. A única maneira de chegar na cidade celestial, sem passar por esta cidade, é saindo deste mundo. O próprio príncipe dos príncipes, quando esteve aqui nesta terra, passou por esta feira. Para piorar as coisas, foi num dia de festa. Se não me engano,
foi Beelzebul, o gerente geral desta feira, que o convidou para comprar as suas vaidades. Sim, chegou a oferecer-lhe a posição de gerente da feira se ele apenas o honrasse publicamente, enquanto passeavam pelas ruas da cidade. Sim, devido à sua importância, Beelzebul o levou de rua em rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo, na esperança de induzir aquele ser santo a comprar algumas de suas mercadorias. Mas ele deixou a cidade sem gastar um tostão sequer com estas vaidades. Com isso, você pode ver que a feira é uma coisa muito antiga. Mas, como estava dizendo, estes peregrinos tiveram que passar por esta feira. Mas já de entrada, o povo daquela cidade se agitou com sua presença, e isto por diversos motivos, a saber, primeiro, as trajes dos peregrinos eram bem diferentes das roupas que o povo que frequentava esta feira usava. Imediatamente, havia uma grande aglomeração de pessoas ao seu redor. Algumas diziam que eram doidos, outras que eram excêntricos. Segundo, não foi apenas suas roupas que o povo estranhou, mas seu modo de falar também. Poucos entendiam o que diziam, pois falavam a língua de Canaã, sendo que os feirantes eram homens do mundo, desconheciam a língua dos peregrinos. A diferença entre os feirantes e os peregrinos era gritante. Terceiro, o que mais irritou os feirantes foi o fato de que os peregrinos desprezavam suas mercadorias, nem sequer as olhavam. Quando os chamavam às suas bancas, os peregrinos tapavam os ouvidos com os dedos e, olhando para cima, diziam: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Diziam que só negociavam em lojas que vendiam produtos celestiais. Um dos feirantes perguntou: o que vão levar? Mas os peregrinos, com ar grave, responderam: compraremos apenas a verdade. Ao ouvirem esta resposta, os homens ficaram irados. Alguns caçoavam deles, outros os xingavam, outros ainda queriam partir para a briga. A confusão foi só aumentando ao ponto de ninguém saber mais o que acontecia. O gerente geral da feira foi avisado, e ele mandou alguns de seus homens de confiança para interrogar os peregrinos. Foi isto que aconteceu. Queriam saber de onde vinham, para onde iam e por que usavam roupas tão estranhas. Eles responderam que eram peregrinos e estrangeiros neste mundo e que estavam caminhando para sua pátria, que é a celestial. Disseram também que não haviam feito nada para provocar tão grande alvoroço na cidade. Pediram, por isso, que permitissem que continuassem sua viagem. Quando um dos interrogadores perguntou o que iriam comprar na feira, responderam que a única coisa que comprariam seria a verdade. Os homens não acreditavam em nada que os peregrinos diziam. Na sua opinião, eram loucos ou então agitadores, já que a feira toda estava alvoroçada. Foi por isso que bateram muito nos peregrinos e jogaram lama neles. Em seguida, os colocaram numa jaula na praça principal para servirem de espetáculo para todos os homens. O povo se divertiu muito com eles. O gerente geral da feira não parou de dar gargalhadas.
Mas os peregrinos eram homens pacientes que não retribuíam o mal com o mal. Antes, retribuíam as injúrias recebidas com palavras bondosas. Alguns dos feirantes, mais sensatos, chegaram a criticar os colegas pelo que faziam. Estes, imediatamente, se viraram contra aqueles, dizendo que eram tão maus quanto os peregrinos enjaulados, que também deviam ser presos. Outros mais corajosos diziam que, pelo que estavam vendo, os peregrinos não haviam feito nada de errado, acrescentando que algumas das pessoas que frequentavam a feira deviam ser presos e não os peregrinos. A confusão chegou ao ponto dos homens partirem para a briga. Alguns se machucaram. Os peregrinos foram retirados da jaula e levados novamente aos interrogadores. Foram culpados pela confusão que se deu na feira. Bateram muito neles. Em seguida, colocaram em seus pés correntes pesadas. Aí tiveram que andar de baixo para cima nas ruas da feira, arrastando as correntes. Tudo isso foi feito para servir de lição ao povo daquele lugar. Mas ninguém teve mais dó deles. Cristão e fiel se comportaram com grande sabedoria. Aceitaram todo o escárnio, a zombaria, com tanta mansidão e paciência que alguns se aliaram a eles. Vendo isso, seus inimigos ficaram mais furiosos ainda. Agora, começaram a clamar pela morte dele, dizendo que a jaula e as correntes não eram castigo suficiente pelo fato de terem enganado alguns dos homens. Teriam que pagar com a própria vida. Os peregrinos foram fechados na jaula novamente, com os pés presos em grilhões, até receberem segunda ordem sobre o destino deles. Enquanto isso, os peregrinos se lembraram das palavras de Evangelista, que os deixaram consolados e conformados a sofrer tudo aquilo que o inimigo determinasse, já que, segundo Evangelista, talvez apenas um deles morreria. Cada um desejava ter esta honra. Foi com muita paciência e tranquilidade que esperaram a sentença dos homens. Chegou a hora do julgamento deles. Foram levados ao tribunal, à presença de seus inimigos. O juiz chamava-se Lorde Odeia o Bem. A acusação que pesou sobre eles foi: são inimigos da nossa cidade e agitadores. Além de alvoroçar a cidade, também conseguiram enganar alguns que chegaram a crer como eles. Tudo contra a lei do nosso príncipe. Fiel foi o primeiro a apresentar sua defesa. Ele disse que aquilo que cria, tudo o que fazia e tudo o que falava estava de acordo com as leis de seu senhor. Quanto à acusação de ser agitador, esclareceu que era homem de paz e que aqueles que resolveram crer como ele o fizeram porque amavam a verdade. Que esta mudança os transformaria em homens bons. Terminou sua defesa dizendo: quanto ao seu rei, este tal de Beelzebu, o inimigo do meu senhor, eu o desafio, junto com todos os seus anjos. Foram convocados todos aqueles que quisessem prestar depoimento em favor do rei daquele lugar e contra o réu. Apareceram 3 testemunhos: inveja, superstição e ingratidão. Foi-lhes perguntado se conheciam o réu e o que podiam dizer contra ele
em nome do rei. Inveja. Meu senhor, conheço este homem há muito tempo, e eu juro. Juiz. Espere, que a testemunha preste juramento. Inveja, depois de prestar juramento. Meu senhor, este homem, apesar de ter um nome até bonito, é um mau elemento que não tem igual. Ele não respeita nem príncipe nem povo, não respeita lei nem costume, mas faz todo o possível para encher os homens de todo lugar com falsidade, as quais ele chama de princípios de fé e santidade. Eu pessoalmente ouvi quando disse uma vez que o cristianismo e os costumes da nossa cidade de vaidade são diametralmente opostos e que é impossível reconciliá-los. Com estas palavras, meu Senhor, ele não condena apenas o que fazemos, mas a nós mesmos. Juiz. Você tem mais alguma coisa a dizer contra o réu? Inveja. Meu senhor, eu poderia dizer muitas coisas, mas não quero ser cansativo. Deixe que os outros falem primeiro. Depois, se houver necessidade, posso completar alguma coisa que omitiram. O juiz pediu que Inveja aguardasse e chamou Superstição para prestar seu depoimento. Depois do juramento, este começou a falar. Superstição. Meu senhor, conheço muito este sujeito e não desejo conhecê-lo melhor, mas isto eu sei, que é uma peste. Outro dia, eu conversei com ele e ouvi-lo afirmar que nossa religião não vale nada, que quem vive como nós não pode agradar a Deus, como o meu senhor deve saber. Isto, trocado em miúdos, quer dizer que a nossa adoração é vã, que permanecemos em nossos pecados e que finalmente seremos condenados. É isto que tenho a dizer. Agora, foi a vez de ingratidão prestar juramento e testemunhar contra o réu. Ingratidão. Meu senhor, e todos os senhores presentes, conheço este indivíduo há muito tempo. Ouvi-lo dizer coisas que nunca deveriam ser ditas, pois ele não cansa de criticar o nobre príncipe Beelzebul. Ele despreza os ilustricíssimos amigos, o senhor velho homem, o senhor deleite carnal, o senhor luxo, o senhor desejo de vanglória, o venerado senhor traição, o senhor avarento, entre muitos outros da nossa nobreza. Ele diz que se todos crescem como ele, não haveria espaço para um sequer destes senhores nesta cidade. Além do mais, ele não poupa nem a vossa excelência de suas críticas, chegando a chamá-lo de vilão impiedoso e de muitos outros nomes indecorosos. A maioria das pessoas nesta cidade já ouviram as conversas dele. Juiz. Malvado, herege, traidor. Você entendeu tudo o que esses cavaleiros honestos disseram contra a sua pessoa? Fiel. Eu posso falar umas poucas palavras em defesa própria? Juiz. Veja só, hein? Veja só. Você não merece viver mais. Devia ser morto bem aqui neste instante. Mas, para que todos os presentes vejam como somos carinhosos, vamos permitir que fale. Fiel. Quanto ao que o senhor Inveja afirma, a única coisa que eu na realidade disse foi que toda regra, toda lei,
costume ou povo que não concorda com a palavra de Deus é diametralmente oposto ao cristianismo. Se nisso eu disse alguma coisa errada, pode me corrigir e vou me retratar. Quanto ao depoimento do senhor Superstição e as acusações feitas contra mim, digo apenas isso, que para adorar a Deus é preciso ter uma fé divina. Sem esta fé divina, não pode haver uma revelação divina da vontade de Deus. Portanto, tudo aquilo que se encontra na adoração a Deus, que não concorda com a revelação divina, provém de uma fé humana que não tem valor algum na vida eterna. Finalmente, sobre aquilo que o Senhor em gratidão disse, eu digo com toda a sinceridade, já que sou acusado de ser crítico, que o príncipe desta cidade, junto com todos seus auxiliares, e tudo o que ele faz, são mais dignos das chamas do inferno do que de morar nesta cidade. Que o Senhor seja misericordioso comigo. O juiz, dirigindo-se ao júri: Senhores jurados, vocês estão vendo este homem que alvoroçou a nossa cidade. Também ouviram o depoimento desses digníssimos senhores contra ele. E por fim, ouviram a réplica e a confissão do réu. Compete-lhes agora mandá-lo para a forca ou absolvê-lo. Mas antes de ouvir a sua decisão, vou lhes instruir quanto à nossa lei. Há muitos anos, o grande Faraó, servo do nosso príncipe, para impedir a propagação da religião falsa, decretou que todos os meninos fossem jogados no rio. E o grande Nabucodonosor decretou que quem não se prostrasse perante sua imagem de ouro fosse lançado na fornalha de fogo ardente. No tempo do rei Dário, foi baixado um decreto condenando à cova dos leões todo aquele que dirigisse uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser ele. Acontece que este rebelde tem transgredido o espírito destas leis, não apenas no que pensa, mas também com suas palavras e ações, o que é intolerável. No caso de Faraó, a lei foi feita para evitar um problema, pois nenhum crime havia sido cometido ainda. Mas neste caso, senhores jurados, o crime foi consumado. E como vocês mesmos ouviram, ele fala abertamente contra a nossa religião. Ele é traidor e por isso merece morrer. O corpo dos jurados saiu para deliberar o destino de Fiel. Estes jurados chamavam-se homem cego, à toa, malícia, concupiscência, permissivo, cabeçudo, orgulhoso, inimizade, mentiroso, crueldade, detesta a luz, implacável. Como era de esperar, cada um pediu a morte do réu. Novamente, na presença do juiz, cada um deu seu veredito, começando com o presidente do corpo de jurados, o homem cego. Homem cego. Vejo claramente que este homem é herege. À toa. Este homem não pode continuar sobre esta terra. Malícia. Eu não aguento nem olhar neste sujeito. Concupiscência. Não suporto este homem. Permissível. Nem eu. Este homem vivia me condenando. Cabeçudo. Vamos enforcar o homem. Sim, vamos enforcá-lo. Orgulhoso.
um sujeito reles, inimizade. Meu coração se levanta contra ele. Mentiroso. É um vagabundo. Crueldade. Enforcá-lo é pouco demais. Detesta a luz. Vamos eliminá-lo do nosso meio. Implacável. Mesmo que alguém me desse o mundo todo, não me reconciliaria com este homem. Por isso digo, morte para o réu. Depois de ouvir todos os jurados, o juiz deu a sentença de morte, deixando claro que devia ser a morte mais cruel que os homens pudessem inventar. Fiel foi levado para fora do tribunal, para que se cumprisse a sentença do juiz. Primeiro, foi severamente açoitado, também levando muitas pancadas. Em seguida, pegaram facas e dilaceraram sua carne. Depois vieram as pedras e as espetadas de espada. Finalmente, foi jogado na fogueira e reduzido a cinza. Foi este o fim de Fiel. De onde eu estava, atrás da multidão, eu vi um carro com cavalos esperando Fiel. Tão logo seus adversários acabaram com sua obra malvada, ele foi colocado no carro e levado por entre as nuvens ao som da trombeta, direto para a porta celestial. Cristão não teve o mesmo destino, mas foi mandado novamente à prisão, onde permaneceu durante algum tempo. Mas aquele que vê todas as coisas e em cujas mãos está todo o poder, achou por bem criar circunstâncias favoráveis à sua fuga. Livre novamente, ele continuou sua viagem com um canto de vitória. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos dessa maravilhosa obra clássica.